Se você acordou, foi olhar seus investimentos e percebeu que um ativo da sua carteira estava caindo mais de 15% e pensou, meu Deus, o que está acontecendo com minha carteira? Relaxa que foi só o Banco do Brasil e mais um dia normal. A queda foi real, o susto foi real, muita gente está assustada até agora. Só que antes de sair comprando ou vendendo, presta muita atenção nesse vídeo. A gente vai entender o que está acontecendo e se isso é uma oportunidade ou é uma cilada. E sem muita enrolação, bora direto ao ponto, como de costume. O Banco do Brasil caiu em apenas um dia 13%. Isso mesmo. Para uma ação cair 13% em um único dia, uma ação que vem se valorizando com o tempo, de forma consistente, realmente isso é muito preocupante, só que fica tranquilo que eu vou te explicar agora. Essa queda foi simplesmente pelo balanço do Banco do Brasil ter saído e não ter agradado os investidores. A previsão era que o Banco do Brasil lucrasse algo em torno de 9 a 10 bilhões. Essa é a previsão do próprio banco. Infelizmente isso não aconteceu. O banco lucrou algo em torno de 7 bilhões, praticamente 2 bilhões de diferença. E lógico, na hora que saiu isso, todo mundo entrou em desespero. Pensou, agora ferrou, vou ter que vender porque senão vai cair. E dito e feito, todo mundo começou a vender e o Banco do Brasil despencou. Só que também não foi só por isso. O Banco do Brasil é um banco estatal, um banco do governo. E você já sabe o que a gente está passando. Taxa de juros alta, risco político, o governo fazendo muita cagada e todo mundo está preocupado se o Banco do Brasil vai sobreviver ou não. As declarações recentes do Banco Central, do presidente e tudo mais causaram desconfiança com os investidores, porque querendo ou não, o investidor não gosta de ver a taxa de juros acima de 14% ao ano. Isso é péssimo para os investimentos. E muita gente já sabia que o Banco do Brasil iria cair antes mesmo de sair o resultado, porque já estava tendo uma piora no crédito, já estava tendo uma piora no agronegócio. E querendo ou não, o agronegócio é bem relevante para o Banco do Brasil. O dividendo vai diminuir com certeza, porque se o Banco do Brasil lucrava 9 bilhões e pagava um dividendo X, por que o lucro vai cair e ele vai aumentar o dividendo ou pagar um pouquinho a menos? Com certeza vai ser muito menos. E quem investe no Banco do Brasil com certeza está por causa dos dividendos, por ser uma empresa, lógico, ótimo, uma empresa excelente que lucra bastante, só que também porque paga dividendos trimestralmente de forma consistente, sempre aumentando os dividendos, sempre aumentando o payout, e isso atrai muitos investidores. Só que muitos investidores já sabem, se o lucro cai, o dividendo também vai cair. O mercado funciona na base da expectativa, mesmo que a empresa ainda tenha lucro, tipo o Banco do Brasil lucrou 7 bilhões. Não é qualquer empresa que lucra 7 bilhões. E mesmo que o resultado tenha sido de lucro, não foi prejuízo, foi lucro. O Banco do Brasil despencou. E tudo isso porque o mercado funciona à base de expectativa. Eles achavam que iriam lucrar de 9 a 10 bilhões. Como lucrou menos, eles entram em desespero e acabam vendendo. Não lucrou o que estava falando, não lucrou o que eu queria, então eu vou vender porque a empresa tá ruim. Eu não penso assim, já deixando bem claro, eu tenho quase 10 mil reais em Banco do Brasil. Eu tinha mais de 11, só que é porque como acabou caindo, foi para 9 mil e pouquinho, já vou mostrar minha carteira para vocês. Só que no caso do Banco do Brasil, a expectativa era que o lucro continuasse crescendo, a receita continuasse crescendo. Isso não aconteceu. Só que não acho que foi só por causa desse resultado também. Tem muita coisa envolvida com a política, taxa de juros alta, como eu já falei. E as pessoas ficam com medo, é normal. Eu mesmo, na hora que eu vi, despencando, eu pensei, caraca, aconteceu alguma coisa no governo. Só que aí depois eu vi o resultado e tudo, eu já entendi melhor, tô tranquilo, não tô preocupado, mesmo que eu tenha bastante ações. Pra falar a real, eu só tenho uma ação do Banco do Brasil, é minha única posição. Isso não quer dizer que o banco virou ruim da noite pro dia, mas acende um alerta. Será que é bom manter essas posições? Será que compensa vender ou será que compensa comprar mais? Dá até uma tristeza olhando minha carteira aqui, porque eu tinha postado um vídeo há alguns dias atrás mostrando meu patrimônio de 36 mil reais, que eu tinha batido essa meta. E agora ele tá em 34.907 reais e 15 centavos. A minha rentabilidade, que estava quase 100%, agora está em 82%. E aqui vocês já podem ver que o Banco do Brasil é minha única posição. Eu tenho 392 cotas a um preço médio de quase 24 reais. E o preço atual está em 25 reais e 50 centavos. Então eu já penso, caraca, será que eu compro mais? Será que eu vendo? O que é que eu faço? O saldo total aqui do Banco do Brasil está em 9.996 reais. E ele ainda continua barato. Preço sobre lucro de 6,71, preço sobre o valor patrimonial de 0,80 e o dividendo yield de 10,16%. Continua sendo um banco excelente, na minha opinião,
ele só ficou mais barato. Eu tava pensando em investir em outro ativo, eu tava querendo colocar uma outra ação na minha carteira. Só que com essa queda do Banco do Brasil, eu já fico pensando, caraca, eu acho que eu vou dar uma estudada um pouco mais a fundo para ver se compensa ou não eu investir no Banco do Brasil. No próximo episódio da série Do Zero ao Investidor, vai ser o episódio 2, vocês vão ter essa resposta, em qual ativo eu vou estar investindo. Só que eu vou falar para vocês, eu tô pensando seriamente em investir em Banco do Brasil depois dessas quedas, porque o banco só cresce, só lucra mais. Lógico, teve esse resultado negativo, só que isso pode acabar sendo uma oportunidade, porque o banco ao longo do tempo sempre está crescendo. Toda empresa vai ter um lucro um pouco menor, um pouco maior. Só que já pensou no trimestre que vem o banco lucra o normal, que seria de 9 a 10 bilhões? Lógico, pode lucrar menos, pode lucrar 7 bilhões, aí o Banco do Brasil vai cair mais. E se cair, eu vou comprar mais, porque eu acho que é um excelente banco. E eu já postei essa minha carteira lá no Instagram, tem muita gente que fala, cara, você é louco de ter só Banco do Brasil, tipo, 30% do seu patrimônio em Banco do Brasil, que como eu mostrei aqui, são 10 mil reais, é um dinheiro, tipo, alto, e falam que eu sou louco. Só que essa carteira aqui, querendo ou não, tem 35 mil reais, comparado com o valor que eu quero chegar, que é no 1 milhão, isso aqui não é nada. Isso aqui é como se fosse 3% de 1 milhão de reais. Só que eu não tenho medo dos ativos que eu tenho na minha carteira, porque eu estudei muito, eu acompanho todo mês, todo trimestre, eu estou acompanhando. Então eu tenho confiança nesses ativos que eu invisto, eu não tenho medo. A pessoa que acha que se tiver muito de um ativo é preocupante, é porque ela não conhece o ativo que ela investe. Então já fica esse ensinamento. Se você entende, se você conhece o ativo, a empresa, a ação, o fundo imobiliário, você não fica com medo. Mesmo depois dela cair, dela subir, você entende, você vai tomar a decisão certa de investir ou vender. E eu não tenho pressa para diversificar essa carteira que é para o longo prazo. Eu diversifico ela aos poucos. Como eu falei, eu já estava olhando outra ação para investir, só que com essa queda eu acredito ser uma oportunidade, então eu vou dar uma estudada a mais, vou demorar um pouquinho mais de tempo para tomar minha decisão, só que eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu não tenho pressa igual essas pessoas aí que têm 20 fundos imobiliários, 20 ações, 20 ETFs. Não tenho nada contra, mas eu acredito que isso faz com que a rentabilidade da minha carteira diminua demais. Podem ver aqui que minha carteira está super rentável. Ações rendendo 54%, fundos imobiliários 9,17% porque caiu muito. E minha oposição aumentou bastante de 11 mil, porque eu investi forte em fundos imobiliários. Então, quando a taxa de juros começar a subir, pode ter certeza que essa rentabilidade aqui vai subir. Eu já estou há 3 anos investindo, então eu confio, essa rentabilidade aqui vai subir, não tem problema algum. Se os fundos imobiliários continuarem caindo, eu vou investir mais. Em criptomoedas aqui, eu estou com rentabilidade de 313%. ETFs internacionais, estou com rentabilidade de 112%. O total da minha carteira está em 82%. Antes estava quase 100%, é porque o Banco do Brasil caiu, então caiu bastante aqui, porque a única ação que eu tenho é 30% da minha carteira, então acabou caindo bastante. Nos últimos 12 meses, minha carteira está rendendo 27,37%. Não é fácil conseguir uma rentabilidade dessa. E aqui nesse último mês ela está caindo 2,50% só por causa do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil não tivesse caído, essa rentabilidade aqui estaria em uns 5 a 7%. Aqui em dividendos eu vou colocar só o do Banco do Brasil para vocês verem. Aqui ó, Banco do Brasil, só desde o começo do ano aqui ó, cadê? Aqui foi o primeiro dividendo desse ano. R$ 53, R$ 114, R$ 2, R$ 1, R$ 49, R$ 110, R$ 111, quer dizer. Podem ver que aqui eu estava aumentando minha posição, ó, 208, 208, 305, 330. Quando chegou em 392 cotas, eu parei, que foi quando o Banco do Brasil começou a subir muito e eu pensei, poxa, não tá compensando. Só que na minha opinião tem que ficar abaixo mesmo, só por ser uma empresa estatal, o preço sobre o valor patrimonial já fica abaixo de 1. É muito difícil ele ficar acima disso. Porque aí depende muito mais do governo do que da empresa em si. O governo precisa estar fazendo um excelente trabalho, que na gestão atual, na minha opinião, está fazendo um péssimo trabalho, principalmente para quem investe. E o Banco do Brasil não é qualquer empresa, é um banco sólido, um banco do Brasil, um banco estatal que vai ser praticamente impossível dele quebrar. E resultados consistentes, existem já faz tantos anos com resultados só crescendo que vocês não precisam se preocupar com essas quedas. Lógico, dá medo? Dá, só que você precisa ter a mente blindada e pensar, caraca, o Banco do Brasil vai se recuperar e isso pode ser uma oportunidade. Que é o que eu estou pensando, eu já estou pensando no futuro. Eu vou comprar nesses preços de agora, porque o Banco do Brasil, com certeza, em algum dia, vai lucrar 12 bilhões, 15 bilhões e só vai crescendo. E agora, é selado ou é oportunidade? Não toma sua decisão baseada no que eu falei desse vídeo. Você pode usar isso para se aprofundar mais, estudar um pouco mais. Agora, se você for comprar o Banco do Brasil, só porque eu falei aqui que talvez eu vou comprar,
você já está errado em fazer isso. Então não faça, você precisa aprender a investir. E essa é só minha visão. O mais importante é que você invista em um ativo que você se sinta confortável. Mesmo que o ativo caia 50%, 30%, você tem que se sentir confortável e mesmo em meio dessas quedas você tem que ter coragem para aportar mais. Tem que ser um ativo que você tenha essa coragem. E ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor que você mesmo. Essa é a melhor parte de ser investidor, é escolher os ativos certos para a sua carteira. Mostrar que realmente você consegue investir, mostrar que realmente você é um investidor de verdade. Não é só mais um desses que assiste um vídeo no YouTube e toma uma decisão se vai comprar ou se vai vender sem nem ter lido o resultado. E investidores de verdade fazem escolhas conscientes, não por impulso. Então preste muita atenção, tome cuidado, estude um pouco mais e espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi isso, tamo junto, é nóis!